Olá, eu sou o Alexandre Foschini e esse é o nosso canal Que Vida é Essa?, cujo objetivo é trazer a consciência sobre o comportamento humano. O assunto de hoje é o comportamento humano na religiosidade e na espiritualidade. Será que tem diferença? No conceito de religiosidade e espiritualidade, sim. Agora, o comportamento humano, ele se manifesta nas duas situações ao mesmo tempo. O objetivo da religião é, como a gente já sabe, é nos religar ao Criador, nos religar a Deus, através de algum ensinamento sagrado da história da humanidade. Se formam as grandes religiões. Sempre no início das grandes religiões acontecem muitos milagres, né? Muitas curas, porque é nítida a força, né, daquele Messias, do Avatar que veio, né, para nos ensinar. E isso acaba transferindo, né, para o início da religião. As religiões, para se formarem, para estudarem esses ensinamentos, se aprimorarem, elas vão criando rituais, vão criando regras, vão criando estrutura, né? E aí é que entra o comportamento humano, porque nem sempre a gente tem o alcance daquilo que nos foi ensinado. E o que a gente vê muito é um distanciamento entre o que é o divino e a religião. Mas com a religião em si não tem nada, tem a ver com o comportamento humano. Por exemplo, os dogmas, as regras que são colocadas, né, os rituais, eles acabam suplantando o ensinamento sagrado. E que se eu fizer aquilo, eu estou bem, se eu não fizer aquilo, eu estou mal. E nisso eu brigo comigo mesmo e brigo com o outro, com a religião do outro. Mas o que há de igual entre todas as religiões, que é imutável? Existem o que a gente chama de princípio divino, ou de leis universais, que regem toda a existência. Não tem nada na existência, de qualquer plano da existência, que não esteja sujeito a essas leis. E as religiões falam muito claramente entre elas. Uma delas é não matar. E ao mesmo tempo, o ser humano mata em nome de Deus, né? Dá para ver a discrepância nisso. Eu já vi estatísticas, não tem como comprovar isso agora, mas que a maioria das guerras elas são feitas por motivos religiosos. Talvez mais que 80% na história da humanidade. Então, a religião, no objetivo de religar a Deus, pode nos distanciar. E aí ela perde aquela capacidade de cura, ela perde aquela capacidade do milagre, porque se distancia do que é perfeito. Se distancia daquele espírito perfeito que está dentro da gente e que está ofuscado, né? Pelo crenças no subconsciente, no inconsciente, por toxinas, né? Como que a gente faz? Então, se a gente pode melhorar o nosso comportamento na religião, é olhar a fundo o ensinamento e cumpri-lo da forma mais elevada. E observar se o que está nos sendo orientado é libertador, ou ele traz prisão por alguma forma, através da culpa ou através do medo, né? Que muitas vezes é motivado até para a própria existência e persistência daquela religião que foi criada. Isso faz parte do comportamento humano e faz parte do nosso progresso poder entender isso. Aí fica do nosso livre-arbítrio, a participação ou o aprimoramento daquele local com o nosso conhecimento, né? Mas as religiões, elas têm essa função. E a espiritualidade? A espiritualidade é um caminho, que a gente pode dizer, é um caminho individual, é o meu caminho perante a felicidade plena, perante a existência. Pode até ser um ateu,
Um ateu ele pode ser tão ateu que ele não acredita no outro, no bem do outro, como ele pode ser um ateu super consciente. A crença dele seria o ateísmo e não tem problema, né? É, tem essa questão, com que eu estou, né, me sintonizando e o quanto eu estou me aprimorando, o quanto estou limpando essa craca para que aquele espírito límpido possa a reaparecer, né, que está dentro de mim. É o caminho da espiritualidade e que caminha junto também com a religiosidade, porque você vai refletir, vai pensar, né, vai procurar. O comportamento humano também bagunça um pouco esse conceito da espiritualidade, criando estereótipos, por exemplo. Criando, por exemplo, eu vou usar uma música legal, um incenso gostoso e vou ser espiritualista. E aí eu vou ficar bravo com a minha avó porque a minha avó reza o terço. Eu estou no caminho certo. Na verdade, são caminhos muito parecidos, né? Porque é o ego humano, né, que está tomando conta aí. Onde está ocorrendo o teu crescimento como ser humano? Onde está ocorrendo a elevação do meu grau de satisfação e de felicidade? Isso é um indício de que o caminho da espiritualidade está indo bem, ou da própria religiosidade. Em ambas é muito comum a gente ver barganhas. Eu vou barganhar com Deus, vou fazer um sacrifício, eu vou fazer algo que seja penoso para mim, para conseguir algo positivo. Como se houvesse barganha, né? Como se houvesse barganha no mundo divino da felicidade. Não existe isso. A gente já comentou em vídeos anteriores sobre ideologia, né? Que é aquilo que parece ser verdade, mas por ser absoluto e não permitir o raciocínio lógico, ele não é. E isso também, pelo comportamento humano, acontece com as religiões e também com a espiritualidade. Quando a gente coloca a ideologia no lugar, que através dos dogmas, eu tenho que fazer isso para acontecer aquilo, então ficam inverdades e que a gente acaba não evoluindo e não melhorando a nós nem aos outros. Se você está indo num templo, é legal que você colabore com aquilo, né? Porque você vai dar gasto para outro. Isso não significa uma obrigação. Você pode, se não tiver dinheiro, fazer algo de positivo ali, limpar onde você sentou, deixar melhor do que encontrou. Isso é gratidão. É um pouco diferente do que barganha. A gente reconhecer que tem algo para ser purificado. E no caminho desse encontro, dessa religação com o divino, a cura é instantânea. O milagre é instantâneo. Para-se o julgamento, para-se a crítica ao outro, para-se a comparação do meu caminho com o caminho do outro. E também preservando-se as individualidades, né? Se estão me agredindo, eu sou espiritualista, então eu não vou falar nada. Dependendo da situação, né, você precisa se defender, se distanciar. São várias formas que você mede quanto a isso, né? Espiritualidade não é ser bobinho, é ser verdadeiro, é autoaceitação, é ter autorrespeito. Aquele respeito que você quer que o outro tenha com você, começa da gente mesmo. Religiosidade e espiritualidade depende do comportamento humano. Quanto mais a gente evoluir nesse ponto, mais milagres a gente vai fazer, mais curas a gente vai fazer e maior transformação do planeta e mais rápido vai acontecer. Eu vou citar um download, né, que é uma frase que, ao você mentalizar um sim, você incorpora, pode verbalizar para ficar mais fácil, né? Para que isso incorpore na sua vida de hoje em diante no inconsciente. E que isso, aos poucos, vai transformando, né, e ajudando a purificação.
Eu sei qual é a sensação de estar ligado com o divino, com o Criador, com o que há de mais elevado na existência de todos os planos. Eu sei qual é essa sensação de alegria, de experimentar o milagre, de experimentar a cura, de experimentar essa satisfação na minha vida, da forma mais elevada. E sei que isso é maravilhoso para mim, maravilhoso para os que me cercam e para o bem maior, para o bem de todos. Um abraço a todos.